E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é subestimado por todos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o deus do mal que estava bastante irritado, pois o herói sempre vencia o rei demônio, que ele criava isso tudo porque todos que vêm de outro mundo ganham poderes especiais. Com isso fica fácil derrotar seus servos e o rei demônio, e como o deus da criação fez um decreto que ele não podia matar o herói pois teria severas consequências sem escolhas, ele tinha apenas que assistir. E para piorar, essa última vez foi muito rápido, onde ele quase não conseguiu energia negativa. Com isso ele tem uma ideia de amaldiçoar o herói, tornando ele inútil. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Haruto, um jovem que um dia acaba sendo invocado em um santuário onde o deus do mal matou ele no seu mundo e vai fazer ele ser reencarnado no mundo no qual ele comanda. Com isso Haruto acreditava que ia receber uma habilidade poderosa como compensação por sua morte. Porém o que Haruto recebe é uma maldição, onde não importa o quanto de monstros ele mate, os seus status permanecerão fixos e nunca ele vai sair do nível 1. Após isso o deus do mal reencarna Haruto no seu mundo para que ele derrote o rei demônio e seus servos. Como resultado, o deus do mal acaba usando bastante energia divina e quase todos seus poderes das trevas, mas ele estava satisfeito, pois nem o deus da criação ia interferir nessa reencarnação, e com isso agora ele será capaz de recuperar seus poderes. Porém, na hora de escolher onde Haruto ia renascer sem querer, ele acaba selecionando como aristocrata, que teria 1% de chance disso acontecer. Mesmo agora com essa maldição, onde ele não consegue aumentar seu nível por causa de um pequeno erro, ele conseguiu obter um suprimento inesgotável de magia, e agora ele vai iniciar uma nova jornada nesse mundo de fantasia em busca de ficar muito mais forte para ser capaz de derrotar o rei demônio, e mostra para o deus do mal que mesmo com a maldição ele é capaz de fazer isso. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Roland, um assassino que um dia se separa da sua equipe e vai em direção ao rei demônio sozinho. Com suas habilidades, ele vai pelas sombras matando os subordinados sem ser visto, e finalmente ele se encontra frente a frente com o rei demônio, que é uma mulher. Mesmo ela sendo muito poderosa, como as habilidades de Roland são muito boas, ela mal consegue vê-lo, onde ele acerta um ataque mortal nela facilmente. Após isso ela aceita sua derrota e fala que o exército do rei demônio vai recuar e será dissolvido. Após isso ela é morta por Roland e ele apenas vai embora sozinho, deixando sua equipe lá. Quando ele chega na cidade, ele fala para o rei que se não fosse por sua equipe ele nunca teria derrotado o rei demônio, mesmo o rei oferecendo o título de assassino lendário para Roland. Ele não aceita a oferta, pois não quer ser reconhecido. Após oferecer qualquer coisa a Roland por seu heroísmo, ele apenas quer ter uma vida comum, e a mulher que era o rei demônio, ele acabou deixando ela viver, onde ela usa um colar que é capaz de se transformar e reduzir o poder mágico do dono. Com isso agora ela está vivendo ao lado de Roland, e agora Roland, o mais poderoso assassino ao lado desse rei demônio, vai tentar viver uma vida comum como qualquer pessoa, mas não será uma tarefa fácil, pois seus instintos assassinos ainda correm em suas veias, e também vai aparecer vários inimigos poderosos, e com isso ele vai ter que usar todas as suas habilidades novamente para proteger seus novos companheiros. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde existe 9 raças muito poderosas, porém em meio delas existe a mais fraca de todas, que é a humana, onde o protagonista, conhecido como Light, é um deles, possuindo força mediana, sendo observado com desprezo dentre as 9 raças. Light nada de do abismo, conhecida por ser muito difícil e brutal, junto com sua equipe não conseguia fazer nada, apenas observar e ser protegidos por eles. Sua equipe é conhecida como Aliança e sempre ajudava Light como se fosse membro da família. Ele sempre acreditou que a Aliança tratava todos igualmente, porém pouco tempo depois sua equipe vem para ele e falam que decidiram expulsar ele do grupo. Eles falam que não precisam mais dele, e é quando ele descobre que os outros membros achavam que ele era apenas um peso e também ele era um lixo por ser um humano, e por todo esse tempo eles apenas estavam atuando, pois ele possuía um dom especial, o gacha infinito, onde quando ele aperta um botão gacha, a carta que ele ganhar pode trazer para o mundo real o objeto, e como suas cartas só vinham um pouco de comida, eles acreditam que é um dom inútil. Após isso ele é atacado, e sem escolhas ele apenas tenta fugir, porém ele não consegue e apenas espancado. Mas quando ele estava prestes a ser morto, por sorte, ele cai em uma armadilha de teletransporte, e ele fica com muita raiva, pois todos eles mentiram para ele por todo esse tempo, e queria se vingar de todos a todo custo. Mas um poderoso monstro aparece e ele acaba usando seu dom muitas vezes para tentar sobreviver, e ele acaba pegando uma carta com uma poderosa guerreira que derrota o monstro facilmente. Após descobrir
que ele agora é mestre dessa garota e também descobrir que pode adquirir outras através do seu dom. Ele agora vai iniciar uma nova jornada com seu poder de gachas infinitos. Ele vai ficar muito mais forte para ser capaz de se vingar daqueles que ele acreditava que eram seus companheiros. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um mundo que um dia misteriosamente abre uma enorme fenda no céu. Logo após isso vários monstros começam a sair e o caos e destruição se espalha por todos os lados. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Tia, que enquanto observava toda a destruição uma luz vem em sua direção e acaba acertando ele. Após isso ele acorda na sua cama inicialmente. Ele acredita que tudo foi apenas um sonho, mas logo ele descobre que ele acabou voltando no tempo 3 dias antes do cataclisma acontecer. Desde que ele era criança ele nunca foi normal, pois ele era capaz de ver demônios e fantasmas que são invisíveis para outras pessoas, e também ele conseguia sentir auras, porém por causa disso seus pais acreditavam que ele era louco. Com isso foi abandonado em um orfanato, mas a sua nova família adotiva era muito amáveis com ele e a filha dele sempre acreditou nele. Após crescer ele começou a usar suas habilidades secretamente como exorcista, purificando espíritos malignos. Ele sempre acreditou que a existência dos demônios seria descoberta algum dia, mas nunca pensou que esse dia seria no cataclisma. Como ele tinha sido atingido por alguma coisa ele decide ver se consegue senti-la em seu corpo, e quando ele olha dentro do seu corpo ele consegue encontrá-la e assim que ele toca nela todas as informações vão diretamente para sua mente e ele acaba ganhando um dragão de energia. Com isso ele ganha um imenso poder. Com isso ele decide que vai passar esses 3 dias treinando para absorver todo o poder para quando chegar o dia ele ser capaz de sobreviver. E quando o grande desastre inicia novamente desta vez, ele está preparado para sobreviver, e agora Tia vai trilhar um novo caminho nesse mundo destruído cheio de monstros em busca de descobrir o que realmente aconteceu. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história começa com 2 jovens garotas que estavam fazendo uma missão para investigar umas ruínas, pois estavam rolando boatos que uma colmeia de monstros estava se formando e para evitar que eles invadissem a capital elas foram ver se era verdade. Ao entrarem nas ruínas elas acabam encontrando um enorme portão que ainda tem resíduos de magias. Após abrir esse portão uma enorme quantidade de mana começa a se espalhar e dentro dessa sala tem um enorme cristal e dentro dele tem uma pessoa. Por causa delas ele acaba acordando de seu sono, onde ele tinha passado 1000 anos para fazer sua reencarnação, onde ele é um poderoso rei demônio que usou uma magia de reencarnação para aumentar sua força, mas teve um problema. Ele acabou renascendo no corpo de uma criança humana, e por causa disso elas acreditam que apenas ele foi capturado por criaturas demoníacas e estava preso nessas ruínas, e mesmo falando seu verdadeiro nome conhecido como Leonis ela não o reconhece. Pouco tempo depois eles acabam sendo atacados por um poderoso monstro que é conhecido como Vazio, onde eles são inimigos da humanidade que imitam a aparência dos velhos deuses, e mesmo elas derrotando esse monstro outro acaba aparecendo e com isso Leonis decide usar uma pequena parte do seu poder para destruir esse monstro por estar arruinando seu castelo. Mas assim que ele vai ser atacado uma das meninas acaba entrando na sua frente para protegê-lo e ela acaba sendo mortalmente ferida, e mesmo ela sendo uma humana que ele tinha deixado ela viva para obter informações desse mundo, por ela ter protegido ele acabou se apegando a ela por um evento parecido do seu passado, e com isso ele usa seu imenso poder para dizimar esse monstro. Mas como ele mergulhou no reino dos mortos para ganhar poder o preço por isso ele não pode usar nada de magia de cura, mas ele está decidido a usar seu poder para dar vida a ela. E agora Leonis, o poderoso rei dos demônios, inicia uma nova jornada nesse novo mundo em busca de virar o novo soberano novamente.